Olá, turma! Aqui é a professora Mariana. Todo mundo lembra de mim? Professora de ciências de vocês. E eu queria dizer que eu estou muito feliz com a participação de vocês nos formulários, nos questionários que eu estou passando para vocês. E especialmente feliz quando vocês me enviam foto. Vocês não sabem a felicidade que é, porque eu não conheço vocês, né? A gente não se viu presencialmente. Vocês estão vendo meu rosto, mas eu não estou vendo vocês. Então, quem me mandou foto, eu prometo que eu vou lembrar do rostinho de vocês quando a gente voltar para o modo presencial, tá? Muito obrigada por essas fotos que me deixam muito feliz. Bom, hoje a gente vai terminar o nosso capítulo 1 do livro do 7º ano, que é sobre placas tectônicas. Bom, gente, no final dessa aula, quem chegar até o final vai ouvir a pergunta secreta que eu deixei no último slide. E aí vocês vão lá no questionário realizar as questõezinhas que eu preparei para vocês referentes à aula de hoje e vai ter o espaço lá da pergunta secreta. Só quem assistiu o vídeo até o final vai conseguir responder. Será que você vai conseguir? Eu espero que sim. No final da aula eu também vou explicar o que significa esse caderninho que vocês vão ver em alguns slides. Então vamos começar. Então dá uma olhada aqui nos slides. Gente, nós temos vários continentes aí no planeta Terra, né? Todo mundo lembra os nomes? A gente tem a América, que tem a América do Norte, a América do Sul, onde a gente mora. Tem a África, a Europa, a Ásia e a Antártica. Tá em inglês aqui, mas deu para entender, né? Bom, esses continentes, será que eles sempre estiveram nessa conformação? Ou será que no passado era diferente a composição desses continentes? Vamos dar uma olhada como que ele era há 250 a Terra, né? O planeta Terra era 250 milhões de anos atrás. Isso é muito tempo, gente. Milhões de anos atrás. Ele era assim, ó. Os continentes eram todos grudados um no outro. Você já reparou que a costa da América do Sul se encaixa direitinho na costa africana? Não é à toa, porque realmente eles eram unidos e depois se separaram. E antes disso, era diferente. E no futuro, vai ser diferente. Os continentes estão em constante movimento. Só que é tão devagarzinho esse movimento que é difícil da gente perceber. Mas, gente, como que os cientistas descobriram que os continentes eram todos colados no passado, formando um continente único chamado Pangeia? Existem várias evidências, né? Infelizmente, a gente não pôde pegar uma máquina do tempo, viajar e ver a Pangeia com os nossos próprios olhos. Mas a gente encontra hoje várias evidências que mostram como era o passado. Eu vou mostrar algumas para vocês. Aqui a gente tem um gifzinho de como que era a Pangeia e a separação desses continentes. Bom, gente, evidência número 1. A formação rochosa de várias partes do planeta são iguais, só que hoje em dia estão separadas. Então, essa era uma evidência de que antigamente essas partes dos continentes estavam unidas. Outra evidência são os fósseis. A gente encontra, por exemplo, o fóssil desse réptil terrestre aqui, ó, o Sinognathus, aqui na América do Sul, né, aqui no Brasil, e também nessa parte da África. Só que, gente, é um réptil terrestre. Se os continentes fossem separados, como que a gente ia encontrar fósseis da mesma espécie na América do Sul e na África? Eles não conseguiriam nadar um oceano inteiro. Como que a gente explica isso? Antigamente, os continentes estavam juntos. E não é só um fóssil, né, gente? São vários. Eu trouxe alguns outros aqui para vocês. Esse aqui é outro réptil terrestre que estava aqui nessa região em Abóbora. Os fósseis são encontrados hoje em dia aqui nessa região. Tem réptil de água doce. Ué, é um réptil aquático. Ele poderia ter nadado no oceano? Não, ele é um réptil de água doce, encontrado em rio. Ele não tem condição de nadar um oceano inteiro, né? Poucos animais conseguem fazer isso. E não só animais, a gente também tem fósseis de planta, como esse tipo de samambaia. Esse que eu mostrei para vocês, o Sinognathus, ele é um réptil muito interessante porque ele tem várias características semelhantes a mamíferos. Acredita que um grupo deles deu origem aos mamíferos atuais. Muito legal, né? Essa aqui é uma foto do crânio dele que a gente encontrou. Bom, gente, existem várias outras evidências. Eu trouxe só
algumas, tá? Eu não vou me ater aqui às outras que são mais complicadas de explicar. Mas, gente, a gente já entendeu que tem evidências que os continentes eram unidos e que eles estão em constante movimento. Mas por quê? Como esses continentes se movem? Você sabe a resposta? Antes de eu dar a resposta, vamos lembrar quais são os nomes das camadas da Terra? Então, vamos lá. A parte mais externa, que é onde a gente está, e é onde a gente sempre vai estar, é a crosta ou crosta terrestre. Tanto faz terrestre. Crosta ou crosta. E aí, mais interna, a camada mais interna é o manto. E por que eu falei que é onde a gente sempre vai estar, vai ser na crosta? Porque não importa o quanto a gente cave, a gente nunca vai conseguir alcançar o manto. A gente não tem nem equipamento que suporte tanto calor. Quanto mais internamente, mais quente é o nosso planeta, chegando ao núcleo. E a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. Bom, a crosta terrestre, é a camada superficial, né, do planeta, como se fosse uma fruta. E aí pensa no abacate. A casca do abacate é a crosta da Terra. A parte interna, que é o que a gente come, é o manto. E o caroço é o núcleo da Terra, ok? Essa crosta da Terra, essa casca do planeta, ela não tá contínua direitinha como essa daqui da tangerina. Ela tá mais assim, ó. Eita, peraí. Ela tá mais assim, ó. Solta em vários pedacinhos que se encaixam como um quebra-cabeça. Então parece que ela tá toda coberta. E ela tá. Só que toda desfragmentada. Dessa forma, olha, gente. Muito interessante, né? O nome desses fragmentos que a gente encontra, então, na superfície do planeta, são as placas tectônicas. E as placas tectônicas, elas estão sempre se movimentando. Por quê? Porque abaixo delas a gente encontra, esse aqui é um mapa das placas tectônicas, o mapa completo, né? Cada placa tem um nome. A placa que a gente está no Brasil é a placa sul-americana. Repara que a gente está bem aqui, ó, no meio da placa sul-americana. Então, o que eu estava falando é que as placas se movimentam, porque abaixo delas tem o manto. E o manto, ele é formado por quê? Pelo quê? Por rochas derretidas. E essas rochas derretidas, elas se movimentam. Tem correntes ali embaixo, assim como tem corrente no mar, corrente do vento, tem também corrente de rocha derretida no interior da Terra. E aí elas têm um movimento, geralmente devido à temperatura, porque no núcleo é mais quente e na superfície é mais fria. E aí a rocha que está mais fria, ela tende a descer por conta da gravidade, ela fica mais densa. Quando ela chega lá embaixo, ela se aquece, aí ela fica menos densa. E aí fica fazendo esse movimento que faz as placas lá em cima também se movimentarem. Aqui na imagem tem um exemplo do encontro da placa sul-americana com a placa africana e está mostrando que esse movimento que elas estão fazendo é de separação. Tanto que antigamente a gente era junto, né? A América do Sul e a África, e hoje em dia a gente está separado. Ainda existe esse movimento de separação. A cada ano a gente se separa cerca de, deixa eu pegar a régua aqui, cerca de 2 a 10 centímetros da África. Então é muito pouco, gente. Por ano, de 2 a 10 centímetros, o continente sul, América do Sul, está se separando da África. Por isso que a gente nem sente, né? Não faz nenhuma diferença 2 a 10 centímetros no ano. Mas em milhões de anos isso vai fazer diferença. Se vocês observarem no Google Earth, que é tipo um Google Maps, só que com vista de satélite do planeta, tem na web de graça. Ou se você quiser, você pode fazer um download que nem eu fiz. Dá para você ver aqui, ó, a marcação das duas placas. Vocês estão conseguindo ver? Essa diferença de tamanho do chão do oceano fica marcado na vista do satélite. E a gente consegue ver a borda dessas duas placas, não é legal?
Bom, voltando lá para os slides. Esse movimento que a gente viu é um movimento de separação. Então, duas placas, né, a borda dessas placas pode ter esse movimento que a gente chama de divergente, que é de separação, ou elas podem estar indo na mesma direção, né, se encontrando, fazendo um movimento que a gente chama de convergente, aí vai acontecer isso daqui, ó, uma vai ficar em cima da outra, ou elas podem só deslizar uma sobre a outra. E todos esses movimentos que as placas fazem explicam o movimento dos continentes e vários outros fenômenos que a gente observa aqui no nosso planeta, como, por exemplo, vulcões, terremotos, tsunamis e formação de cadeias de montanhas. Esses fenômenos são explicados devido ao movimento das placas tectônicas. Você sabe explicar como é que acontece a formação de um vulcão, de um terremoto, de uma tsunami ou de uma montanha? Bom, se você não sabe explicar, você vai aprender agora. Vamos olhar primeiro a formação de cadeias de montanha. Que movimento você acha que acontece com as placas para formar uma montanha? É aquele movimento de uma placa encontrando a outra, certo? E aí uma vai ficar sobre a outra e vai formar um montinho aí na superfície que a gente vai chamar de montanha. Quem sabe qual é o nome da montanha mais alta do planeta Terra? É o ponto mais alto do planeta. Quem falou Monte Everest acertou. O Monte Everest é a montanha mais alta do planeta e sabe como é que ela foi formada? Foi formada dessa forma que está aqui no vídeo. Olha que legal. Duas placas tectônicas se juntando e olha só, formando uma cadeia de montanhas aqui, ó. Dentre elas, o Monte Everest. Foi o encontro da placa indo-australiana, que é nessa região aqui onde fica a Índia hoje em dia, com a placa euroasiática, que formou aqui os montes, as montanhas do Himalaia, que é onde fica o Monte Everest. E até hoje ele está crescendo, centímetro por centímetro, mas ele ainda está crescendo, porque essas placas ainda estão fazendo esse movimento de convergência. Outra formação de cadeia de montanhas famosas que estão mais perto da gente, estão aqui do outro lado na América do Sul, que é onde tem o encontro da placa sul-americana com a placa Nazca. Que país que fica aqui, gente? O Brasil não, né? O Brasil fica do outro lado. Aqui tem vários países, como Chile, Peru. E aqui a gente tem o que a gente chama de Cordilheira dos Andes, que é essa cadeia de montanha. Olha só que legal nessa imagem, dá pra ver, ó. Essa placa Nazca está se encontrando com a americana. E aí a Nazca ficou embaixo da americana. E a americana, ó, subiu e formou as montanhas. E essa fossa aqui, ó, que foi formada a partir desse encontro, dá pra gente ver também no Google Earth. Vamos dar uma olhada? Olha só que legal. Essa linha aqui, ó, mais escura, são essas fossas que foi formada por conta desse encontro convergente entre as placas, né? E aí uma ficou sobre a outra, formando esse buraco, né? Essa parte mais funda no oceano. Bom, e os terremotos? Como é que eles são formados? Qual tipo de movimento você acha que a placa faz que forma os terremotos? É aquele movimento assim, né? Quando uma desliza sobre a outra. Elas têm esse movimento constantemente, de uma deslizar sobre a outra. Só que volta e meia, uma fica presa. Não consegue continuar o movimento. E aí ela força, força, força. E quando consegue, ela libera uma quantidade muito grande de energia que balança toda a parte ali ao redor, formando o que a gente chama de terremoto. Também temos o terremoto que acontece no mar. Como é que se chama o terremoto? Porque terremoto é da terra, no continente. E como é que é esse tremor que acontece no mar? É o maremoto, causando tsunami. Então, maremoto e tsunami tem o mesmo conceito, só que maremoto está em português e tsunami está em japonês. Tsunami significa a grande onda. Então, se acontecer esse tremor no meio do oceano, essa massa d'água que vai ganhar essa energia, e aí ela vai acabar formando uma grande onda. E aí, gente, vamos dar uma olhada aqui no mapa? Eu quero que vocês tentem me explicar.
por que no Brasil, a gente tá aqui, né? Por que aqui no Brasil a gente não tem terremoto? A gente não é afetado por terremoto, não é afetado por tsunami. Por que será? Onde é que acontece mesmo esses tremores? É na borda, no encontro das placas. E a gente está no meio de uma placa. A gente está longe aqui das bordas. Essa daqui é a borda em roxo. Então, a gente não vai ser afetado por esses fenômenos, por essas situações, né? Já outros países, eles podem sofrer bastante com terremotos e tsunamis, como, por exemplo, o Japão, que fica aqui, pertinho de uma borda. Bom, gente, por último, a gente tem os vulcões. Vocês sabem o que acontece quando a gente pega uma garrafa de refrigerante e sacode, balança bastante ela? O que acontece? Forma um monte de bolha, né? E aí? E aí que não acontece nada se você não abrir a garrafa. Agora, se você abrir, vai espirrar para todo lado. Sabe por quê? Porque quando você balançou, você criou uma pressão muito grande lá dentro. Os gases que estão ali, eles estão loucos para sair. E se você abrir, eles vão sair e vão carregar junto o refrigerante. E é mais ou menos isso que acontece com os vulcões. Lá embaixo da Terra, a rocha derretida está numa pressão absurda. E aí qualquer forma de fugir, essa rocha derretida, fugir para a superfície, se tiver uma rachadura, se tiver uma válvula de escape, ela vai sair. E por isso existem várias formas de formação de vulcões. Eu vou mostrar aqui nessa imagem para vocês uma das explicações da maioria dos vulcões. Grande parte dos vulcões acontece por causa de um encontro das placas, assim como a formação das montanhas. Por quê? Porque uma placa vai deslizar sobre a outra e esse atrito que vai acontecer entre as placas vai aumentar o calor, vai aumentar a pressão e aí ele vai botar para fora esse magma, essa rocha derretida. Quando o magma sai para a superfície, ele é chamado de lava. Então, lá internamente ele é o magma, quando ele sai para fora é a lava. Também pode acontecer o vulcão devido ao afastamento de duas placas, porque aí abre uma fissura e aí tem uma oportunidade para o magma também sair, né? E aí o vulcão, ele geralmente tem uma cratera, mas a lava também pode sair por rachaduras laterais e junto com a lava sai grandes cinzas, vapores de água e outros gases. Essa lava, vocês devem ter visto no 6º ano, que quando ela esfria, ela forma o que a gente chama de rocha ígnea ou rocha magmática. E essa rocha ela vai originar um solo super fértil. Por isso que mesmo sendo perigoso morar perto de um vulcão, sempre tem cidades ao redor dele, porque aquela terra ao redor dele é muito fértil para plantar, fazer as plantações. Então tem as suas vantagens, né? Além de ser bonito. Deve ser bonito. Eu já vi um vulcão. Vocês já viram um vulcão? Só que ele não estava em erupção. Eu não sei se eu quero ver um vulcão em erupção algum dia na minha vida, não. Só se for do helicóptero. E vocês, têm curiosidade de ver um vulcão? Alguém já viu? Bom, gente, novidade aí para vocês que estavam com saudade de escrever no caderno de ciências. Pois bem, nos slides que eu vou passar para vocês, a partir de agora, vocês já sabem que sempre que aparecer esse caderninho fofo aqui no cantinho, quer dizer que você tem que copiar o que está naquele slide. Então, se não aparecer, por exemplo, nesse slide aqui, não tem caderninho, vocês não precisam copiar. Mas nesse daqui tem. Então, vocês vão ter que copiar. Nessa aula, hoje, eu coloquei a parte que vocês têm que copiar já agora no final. Mas nas outras aulas, presta atenção, que eu posso colocar esse caderninho no meio da aula. Então, sempre que ver esse caderninho no slide, passa para o papel, combinado? Então, o que vocês vão precisar copiar hoje para o caderno para vocês terem seu resuminho bonitinho? Quando a gente voltar no presencial, eu vou querer ver esse caderno, eu vou dar visto nele. Então, não acumula. Vamos lá, o que vocês precisam copiar? Esse slide aqui que tem um resuminho sobre o que a gente viu hoje. Esse slide aqui que tem uma imagem dos continentes atuais
e os continentes no formato Pangeia. A formação de montanhas. Copia do seu jeitinho, tá, gente? Da forma que você conseguir desenhar. E, por último, a composição de um vulcão. Tá bom? São só esses slides. Você pode pausar o vídeo e copiar ou baixar o PDF da aula que eu vou disponibilizar também para vocês, tá bom? E, gente, por último, temos uma pergunta surpresa, secreta, que só quem chegou até aqui no final do vídeo vai saber responder lá no questionário. E aí eu vou descobrir se vocês viram ou não o vídeo da aula. A pergunta secreta é: por que o Brasil não é afetado por terremotos? E aí? Quem sabe responder? Vou estar aguardando a resposta de vocês no questionário, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima!